galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mediante uma fase ruim que o São Paulo não deveria estar passando, né? Tinha tudo para não passar o que está passando, tanto a eliminação quanto algumas convicções da comissão técnica, né? O como alguns jogadores não jogarem no São Paulo. Nós temos novidades simplesmente espetaculares que nos voltam a dar esperança nessa temporada que não pode ser jogada fora, né? Em que o São Paulo precisa nos mostrar e fazer muita coisa por conta dos torneios muito expressivos que irá disputar, principalmente a Libertadores que vai jogar, a Libertadores que já vai começar com o investimento que o São Paulo Futebol Clube fez, né? Mas nós temos novidades simplesmente fantásticas e aparentemente a diretoria do São Paulo vai dar uma resposta e uma resposta muito, muito alta, muito grande. Galera, antes da gente começar, vou explicar tudo aqui para vocês. O vídeo está muito legal, muito top, muito completo. Antes da gente começar, se inscrevam no canal, ou no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve e ative as notificações para vocês não perderem nada, nenhum vídeo. Porque eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados de tudo que rola no maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. E deixa o like, galera. O like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso, eu peço o like para vocês. Posso contar com essa moral? Valeu, galera. Gente, acredito que a maioria já viu o nome do Mourinho surgindo aí. Mourinho, o que é isso? Mourinho. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tem muitos rumores, muitas sondagens, muitas coisas especulativas acontecendo agora e o Mourinho pode ser, sim, que seja uma opção para o São Paulo. Tomara muito, né? Galera, o que está acontecendo? Mourinho está livre no mercado. Para mim, acho difícil chegar e falar é o melhor técnico do mundo. Acho difícil falar isso. Tem alguns outros aí que são pesados. Mas o Mourinho, ele é um dos melhores técnicos do mundo já faz alguns anos, né? Já faz algum tempo já. Além de... Seria simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso. Já chego nisso. Mas o Mourinho, a informação, ele deu um depoimento de que está livre no mercado e vai continuar e quer ou pode trabalhar em qualquer canto. Falou, não, futebol para mim eu conheço futebol, eu posso fazer futebol em qualquer lugar. E aonde que isso envolve o São Paulo? Tem várias coisas. Primeiro, nós temos tem um possível post, uma possível mensagem do Lucas falando com ele, e aí, vem aí, isso no final do ano, quando ele deixou a Roma, né? Que ele está disponível, que ele está livre no mercado, porque espanta, né? Você fala, um técnico desse nível livre, né? Ele tá óbvio que ele escolhe o time que ele vai. E aí tem uma suposta mensagem do Lucas, e aí, vem pra cá. O Lucas já fez isso com o... Como é que chama? Aquele volante, né, do Chelsea, o Jorginho, já jogou no Chelsea. O Lucas falou também, e aí, vamos lá, o Lucas sempre brinca, né? Engraçado. Rafinha faz isso, o Lucas fizeram com o Luiz Gustavo. É interessante isso. O Rafinha fez com o Rames, né? Eles trazem os jogadores para o futebol brasileiro e até mesmo agora, aparentemente, deve ter tido uma conversa com o técnico. O que acontece? O Lucas trabalhou com o Mourinho no Tottenham. A gente fala Tottenham, né? Mas o Lucas ele faz questão de falar Tottenham. É o modo inglês lá de falar. De 2019 a 2021. Então, o Lucas conhece, já trabalhou com o Mourinho. E o Mourinho, falam que o Mourinho pediu o Rames em 2016 na Roma. E o que tudo isso tem a ver? Que Lucas e Rames estão no São Paulo. Rames não conseguindo ser utilizado, né? É simplesmente vexatório. Já fiz bastante vídeo aqui falando de todo o meu... de toda a forma como eu não me conformo com essa situação do Rames no São Paulo, né? Que é ridículo um cara desse nível, desse porte não ser aproveitado. Falei hoje no vídeo da manhã, eu falei, será que... Porque ele entrou no jogo contra a Espanha e jogou demais. Quase fez um gol e deu um lançamento maravilhoso para o Luiz Dias, que saiu em gol. Então ele joga muito, ele decide jogos com poucas jogadas. É uma arma, é maravilhoso você ter um jogador desse no elenco, só que o São Paulo não usa. E eu perguntei, né? E eu quero que eu estenda a pergunta aqui para vocês. Que time que é mais intenso? Que time que é mais complicado de jogar contra? A seleção da Espanha ou o Novo Horizontino? Fica a pergunta, né? Porque o Lucas no São Paulo não pode... O Rames no São Paulo não pode jogar, não tem oportunidade, não vale nada. Na Colômbia lá ele entra e faz uma jogada interessante, duas, na verdade, né? Que poderiam decidir os jogos, uma decidiu, poderia decidir o jogo, uma inclusive decidiu, mas aqui ele não pode, aqui ele não serve. Mas contra a Espanha ele é bom, contra o Novo Horizontino ele não consegue jogar. Então é mentira, né? É palhaçado que acontece por essas e outras. Nós precisamos de um técnico desse nível que é o do Mourinho. Nós vimos o que é pagar barato para técnico, né? Não adianta, hoje tem que pagar muito caro. Nós temos uma conversa, tem uma situação de contexto
Se vocês chegarem para mim, te digo que é muito difícil ele vir e tal. Não é, não é. É claro que não é nada barato, é claro que tem uma série de. Eu acho que o Mourinho ele não tem nenhuma condição. Eu acho que tem muito mais condição, tem muito mais restrição, né? Muito mais requisito mínimo para você contratar um cara do nível do Carpini do que do Mourinho. Porque o Mourinho, você só fala com ele. Você chega e contrata, ele traz a comissão dele. Agora, para você trazer o Carpini, com quantos jogadores a diretoria teve que falar? Com quantos jogadores a diretoria talvez tenha que ter pedido demissão? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, porque tem uma história de uma possível panela no São Paulo. Se isso for verdade, o nosso caminho ele é tortuoso, mas eu não acredito nisso, tá? Eu não acho que o Júlio Casares vai deixar isso acontecer dessa forma. Galera, Mourinho passa a ser realidade uma vez que o São Paulo pode pagar, né? Vamos imaginar um salário em aproximadamente 2 milhões, né? Gente, chute alto aqui, não tem nada oficial em relação a isso, mas é o que a gente imagina, né? Mourinho não precisa de dinheiro, né? Seria uma questão dele querer vir mesmo. Trabalho interessante no Brasil, ele não fez. Acredito que o Mourinho tem pelo que a gente já viu, tem o ego lá em cima. Talvez fosse interessante ele vir brilhar no Brasil, né? Para desbancar o Jorge Jesus. Mas umas questões assim do Mourinho. Tem o Lucas e o Rames que ele já conhece, tem o Luiz Gustavo, tem o Rafinha, tem cara de Europa, tem o Caleri, tem a Arboleda. É um time muito forte, o time de São Paulo, e os técnicos, os que conhecem futebol, né, sabem disso. Duvido que, digamos, né, o Mourinho num treino de São Paulo, que um Eric e um Ferreirinha não chamariam a atenção dele. Duvido disso. Então o São Paulo teria tudo, teria que fazer essa proposta agora. E tem mais, tem uma notícia em que estão falando que o Casares seguiu o Mourinho nas redes sociais. Sempre que o Casares segue alguém, tem alguma coisa rolando, tem alguma coisa acontecendo. Uma outra situação em volta disso, o Atlético Mineiro acabou de contratar o Gabriel Milito, que para mim é uma contratação interessantíssima. É claro que ele é menor, né? Para mim, um belíssimo treinador. Gostaria dele hoje no São Paulo. É claro que é menor que o Mourinho, é um status, uma situação menor, mas é um técnico interessantíssimo também. O Atlético Mineiro acabou de fazer, mostrando que é possível. E por que está faltando só isso para o São Paulo? Porque nós trouxemos caras impossíveis também recentemente. Até o Luiz Gustavo era uma coisa bem difícil. Agora, Lucas e Rames, não imaginávamos que o Lucas voltaria nesse momento e nunca imaginei que o Rames Rodrigues, um jogador desse nível, né, que jogou Cristiano Ronaldo, Europa alta, Champions, brilhando em várias Champions, chegaria no São Paulo e chegou. É por essas e outras que o Mourinho tem condição, né? Não é aquela coisa de essa ideia é completamente absurda, completamente surreal. Então nós temos possivelmente o Júlio Casares seguindo o Mourinho nas redes sociais, o que tem alguma coisa. Nós temos também o Lucas conhecer o Mourinho. Tem o Mourinho, um suposto pedido do Mourinho para o Rames. Então ele conhece o Lucas, aparentemente gosta do Rames, e tem uma situação dessa envolvendo o São Paulo, né? É simplesmente espetacular. Se tivesse alguma coisa. E, gente, para mim, o Casares ele está. Não, gente, essa do Carpini continuar não vai continuar. Tá? O Carpini ele já está demitido. Desculpa, prestem bem atenção. O Thiago Carpeiro, eu vejo vocês falando, né? A diretoria bancou. Não bancou. Bancou publicamente e de forma ali para não humilhar o cara, né? Para não falar, tá vendo? Você é patético, nós vamos te demitir. Para não humilhar o cara. O Carpini já está demitido. Basta saber quando. Quando. Eu espero que seja antes da Libertadores. Não pode jogar Libertadores no lixo. A gente sabe, né? Acho que o caminho aqui agora, o que provavelmente vai acontecer, vai jogar esse primeiro jogo no lixo, né? Vai perder o primeiro jogo e demitir. Caso ele ganhe, não sei. Só que eu espero que a diretoria não arrisque tudo, mantendo esse treinador. Só que tem uma outra coisa que ninguém tá sabendo. Júlio Casares, ele está meio que engasgado. Nós sabemos que o Júlio Casares ele é um cara que também tem um ego inflado. Para mim, o Júlio Casares ele é um belíssimo presidente comparado ao que nós tivemos recentemente. O Júlio Casares ele é muito, muito melhor. Perdemos o Dorival por uma situação muito atípica, né? A gente podia acontecer, a gente sabia que podia acontecer, mas perdemos o Dorival, não foi a diretoria que fez cagada nesse sentido. E para mim o Casares está engasgado um pouquinho com o Flamengo, né? Dessa autoridade, dessa hegemonia do Flamengo de ser um time grande no Brasil já faz tempo, de voltar, né, para a primeira prateleira do futebol brasileiro. E para mim o Júlio Casares está muito, muito engasgado com o time da Crefisa, da Leila lá, o Palmeiras, nossos vizinhos lá, o Palmeiras, em relação a algumas coisas, algumas situações, principalmente esse jogo, né, que foi roubado contra o São Paulo. Então, por essas e outras, o Júlio Casares arma um bote muito gigante, porque
Isso aqui que a gente fala do Thiago Carpini, vocês acham que o Júlio Casares não sabe disso? Vocês acham que o Júlio Casares não vê que esse cara infelizmente deu errado e que a aposta foi muito alta e que esse cara não pode mais ficar no São Paulo, senão ele é capaz de comprometer todo o trabalho do Júlio? Tô falando aí, porque não é brincadeira. Olha o que veio de patrocínio, a Superbet, o Morumbis, na troca de naming rights, várias outras coisas em relação à propaganda, o marketing do São Paulo melhorou demais, as contratações, o investimento que foi feito, a promessa de diminuir a dívida geral, né, aumentar ou não ter déficit, né, no balanço. Então, é muita coisa que envolve. Então, vocês acham que o Júlio Casares não sabe disso? Ele sabe. Então, com isso agora, com todas essas dicas, né, com todas essas pistas, pode ser que o São Paulo entre numa negociação com o Mourinho. Eu acredito que se não for o Mourinho, seja um novo treinador muito pesado. Uma outra dica, um outro indício disso é que quando nós tentamos o Beldia, esses outros nomes, o Martins lá, nomes bem interessantes, para mim o do Zubeldia é um nome muito interessante também, nomes interessantes assim, aparentemente o São Paulo não conseguiu nada porque foi num desespero. Aparentemente o São Paulo não conseguiu boas negociações. A gente sabe o que o São Paulo faria antes de contratar o Thiago Carpini. Para mim, o São Paulo, vendo hoje, São Paulo não conseguiu com o técnico que queria naquele momento e contratou o Carpini de step. Sabia que o Carpini podia, né? Acho que a diretoria precisa saber disso. Acredito que a diretoria já sabia dessa condição que o Carpini poderia dar errado demais e estaria armando um bote muito maior futuramente, como, por exemplo, do Mourinho, que eu gostaria demais que chegasse. Então, nós temos Júlio Casares seguindo aí. Nós temos uma possível fala do Lucas. Ele já conhece, o Lucas já treinou com o Lucas, do Mourinho, e aparentemente gosta do Rames Rodrigues. E aí nós teríamos um técnico. Gente, falam da panelinha, tá? É claro que tem, né? É claro que tem. A gente sabe que isso existe no futebol. Um dos nomes mais falados para uma possível panela, não posso provar nada, isso aqui é o que a gente vê, né? É o Luciano, que torceu o nariz na chegada do Caleri, é um cara que aparentemente não gosta do Rames, não quer perder posição, não quer perder brilho, não quer perder status. Eu não vou nem me alongar, nem me estender muito nesse assunto, só que não pode deixar o jogador mandar. Eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, acredito eu, né? Que se for isso mesmo, mas a gente sabe que, eu não vou chamar de panelinha, mas é um elenco cobrão. É um elenco que não tem trouxa, né? Caleri, Arboleda, o Rafinha, Luiz Gustavo, o Lucas, o Rames e mais outros. É muito cara rodado, é muito cara grande, tem muito cara de nome, muito cara grande. Então, nós já vimos que, infelizmente, o Carpini, independente das convicções técnicas dele, se ele fosse um cara que mandasse no vestiário, que eu não acredito, as convicções dele são péssimas. Ele é tudo ruim, né? O Carpini é tudo de ruim. Mas a gente sabe que para lidar, para trabalhar com um elenco desse nível, desse porte, num time do nível, da grandeza do São Paulo, você precisa de um técnico nível alto, nível pesado, e o Mourinho é um desses nomes, para mim, acho que hoje, sei lá, disponível aí para mim, com certeza, se não for o melhor, um dos melhores nomes do mundo para assumir o São Paulo, eu gostaria demais, estou torcendo demais, mas quero saber a opinião de vocês também. Galera, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.